Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, cirurgiões e cirurgiões vasculares do meu Brasil. Meu nome é Raul Canal, sou presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. Comigo aqui o nosso diretor jurídico, doutor Valduê. Boa noite, doutor Valduê. Boa noite, doutor Raul. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, nosso mais sincero muito obrigado à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, notadamente a Regional do Espírito Santo, e ao doutor Hollywood, por nos haver convidado, nos haver propiciado essa participação nesse evento maravilhoso. Doutor Valduê, o tema que nos propuseram aqui é implicações jurídicas para o médico com compromisso ético e funcional. E eu já começo perguntando ao senhor, doutor Valduê, na sua visão, como um dos maiores defensores de médicos do Brasil, um homem que acumula essa grande experiência de mais de 20 anos, com alguns milhares de processos sob a sua responsabilidade, como é que é a sua visão dessas implicações jurídicas para o médico após a pandemia, quando voltarmos ao normal ou quando ingressarmos no novo normal que se avizinha? Doutor Raul, a pandemia trouxe mudanças significativas, né? Nós estamos vendo aí a implementação da telemedicina, né? Prontuário eletrônico, novidades que estavam engateando e que agora tiveram que andar mais rápido para, para serem implementadas, né? Com toda certeza, Valdo. Eu fazia uma palestra até recentemente, cujo título era O Paciente do Século XXI. E eu já estou mudando o título dessa palestra para o paciente do pós-Covid. Eu acho que o mais importante de mudança que está ocorrendo nessa fase agora de excepcionalidade são as mudanças comportamentais. Então, o paciente do século XXI já era um paciente diferenciado. E eu dizia, o médico que formou em 80, 90, ele tem que reestudar, refazer a medicina, porque é um outro paciente que se desenhou no século XXI. E essa época da pandemia está criando, construindo um novo cidadão, um novo paciente, um novo consumidor. Então, com certeza, esse paciente pós-Covid vai ser um paciente mais exigente, um paciente mais inflexível, um paciente menos tolerante com qualquer desacerto, com qualquer resultado adverso que venha, com qualquer coisa que frustre as suas expectativas. E o mais importante que os médicos têm que ter consciência é que nessa pandemia foram expostas, foram escancaradas as fragilidades médicas, né? As fragilidades científicas. Né? O paciente está vendo que a medicina é uma grande incerteza, é uma grande interrogação. Nos vários protocolos de tratamento do Covid, a gente vê as divergências, né? As ideias conflitantes. E isso expõe o quanto a nossa ciência é frágil ainda, o quão pouco a medicina ainda conhece do organismo humano, das suas potencialidades e das suas reações. Eu comparo isso, doutor Valduir, alguns anos passados, quando o Supremo Tribunal Federal começou a discutir as grandes teses, começou a protagonizar o ativismo judiciário, e nós começamos a assistir os julgamentos. Inclusive escrevi um artigo na última Copa do Mundo, né, que eu dizia, bom, o que tem de bom é que pelo menos hoje, todo brasileiro, apesar de estar no ano da Copa do Mundo, todos sabem o nome dos 11 ministros do Supremo, mais do que sabem os 11 jogadores da seleção brasileira. E isso é bom porque nós começamos a conhecer mais os nossos direitos. E nessa grande discussão agora, durante a pandemia, sobretudo dos vários protocolos possíveis e das contradições entre os médicos, o paciente começou a estudar mais a medicina. O paciente começou a entender melhor quais são os sintomas da doença, quais são as vantagens, desvantagens, custos, benefícios de cada tipo de tratamento proposto, de cada protocolo. O paciente viu a própria Organização Mundial da Saúde fazer um protocolo, avalizar um protocolo, amadrinhar aquele tratamento, depois voltar atrás, dizer tudo que ela falou, para uma semana depois retornar aos argumentos anteriores. Né? Então esse paciente, nesse momento ele se viu frente a esse medo, esse pavor, esse medo de morrer, ou de perder pessoas que ele ama, e de ver a fragilidade dos argumentos científicos, mais incertezas do que certezas,
muito mais dúvidas do que afirmações, esse é um paciente diferente. E ele vai exigir isso do seu médico, ele vai questionar mais o seu médico, ele não vai aceitar mais a medicina verticalizada, a medicina paternalista, ele vai querer não mais ser um coadjuvante, ele vai querer ser um partícipe verdadeiro no seu tratamento, na formação do diagnóstico, no entendimento dos seus sintomas e na escolha da sua terapêutica. O senhor concorda com isso? Concordo, doutor Raul. Há uma incerteza generalizada porque os governantes, eles trazem umas informações, o meio médico trazem outras informações e todos ficam muito perdidos. E por isso essa necessidade de se aprofundar, de pesquisar, de ir atrás dos protocolos, quais são as certezas, quais são como fazer um exame, qual o período que se deve fazer. Eu também tenho muitas dúvidas, né? Aquele paciente que teve contato com alguém que estava com Covid, quanto tempo tem que fazer um exame, quais são os meios para ter alguma informação, né, de como proceder. Realmente a gente vive num mundo, num momento atual muito incerto. Transformação, né? Em transformação, né? E o que é importante salientar é que esses hábitos adquiridos ou formados durante o isolamento social, durante a pandemia, durante a era do Covid-19, são hábitos que incorporarão às nossas vidas. Então, da mesma forma, esse querer discutir, querer entender, querer participar de uma decisão, querer saber todas as possibilidades, o paciente vai levar para depois do Covid. Então, aquilo que antes era uma certeza absoluta, agora não é mais. O paciente vai querer ouvir mais de uma opinião. Qualquer que seja a conduta, se é uma cirurgia, uma conduta conservadora, estamos falando aqui em angiologia, em cirurgia vascular, o paciente não vai mais aceitar a sua posição, mesmo que seja o médico assistente dele, como uma posição absoluta, certa e inquestionável. Ele vai querer questionar, ele vai querer ouvir uma segunda opinião, ele vai querer estudar aquilo e depois decidir junto com o seu médico. Mas o mais importante, a decisão final, a não ser que haja um risco iminente de morte, a decisão final sempre é do paciente. Cabe a você, médico, orientá-lo, instruí-lo, informá-lo. Mas quem decide, no fim das contas, sempre será ele. E eu vejo, doutor Valdir, que o médico agora pós-Covid, ele vai ter que ser mais humilde, né? Ele não vai poder mais querer impor a sua certeza. Ele vai ter que dizer para o paciente, olha, essa é uma certeza clínica que eu tenho. Essa é uma conduta que eu adoto. Todavia, há colegas que adotam outras condutas. E essas outras condutas têm essas vantagens e essas desvantagens em relação à minha. Então, o médico vai ter que ser muito mais humilde perante o seu paciente, vai ter que ser mais atencioso com ele, vai ter que ser mais cuidadoso com ele, vai ter que conversar mais com ele. É verdade, doutor Raul. Eu acho que aí vai ser uma troca mútua, né? O paciente, ele vai ter que ter, o próprio nome já diz, paciência com o médico, e o médico, paciência com... O médico vai ter que ser mais paciente com o paciente, né? Com perdão da redundância, né? Eu entendo, doutor Raul, em que aqui haverá uma troca de paciência, de entender um ou outro, tanto o paciente quanto o médico, né? O paciente, ele tem que entender... Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Um trocadilho. Ambos terão que ser pacientes. Um paciente com o outro, né? O paciente tem que entender que aquele profissional que está na linha de frente do Covid tem familiares e muitas vezes ele não vai nem em casa, né? Ele, para proteger seus familiares, ele acaba dormindo no hospital, tá? E nós temos que entender também a fragilidade do paciente, tá? Aquele paciente ali que está agoniado, não sabe da certeza, não sabe, está naquele ambiente incerto do que vai acontecer com ele. Então, temos que também olhar tanto o lado do paciente quanto do médico, doutor. Perfeito. Eu digo o seguinte, isso eu já falava antes da pandemia, né? O médico tem que ouvir a história do paciente.
e tem que valorizar todas as suas queixas, todas as suas informações, todas as suas dores. Nada que o paciente relate para o médico deve ser tomado como se fosse uma manha. Tudo tem que ser valorizado. Então, eu digo, sendo até um pouco hiperbólico, exagerado, né? Que se o paciente relatar para você que depois que ele fez a cirurgia, toda vez que ele pisca o olho esquerdo, ele sente uma dor aguda no dedinho do pé direito, por mais absurda que seja essa informação, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser investigada. E eu trago sempre uma história aqui, que é uma história verídica, ocorrido com a GM americana nos anos 90, né? A divisão Pontiac da GM americana recebeu uma carta de um consumidor dizendo o seguinte: olha, há 10 anos que todo ano eu compro o Pontiac, o novo modelo. Eu vendo o antigo e compro o modelo novo. Eu sou fidelíssimo ao Pontiac. E esse último modelo que saiu agora, acho que era o 89, se não me engano, eu também comprei ele novo e tem um fenômeno. Na minha família nós temos por hábito toda noite comer sorvete de sobremesa. E aí é uma ritualística. A gente janta, depois de jantar, sorteia qual é o sabor, eu pego o carro, vou até uma loja de conveniência próxima e compro aquele sabor e volto para casa e a gente consome em família. E toda vez com esse carro novo agora, eu estou com ele há 3 meses, sempre que é sorteado o sorvete de baunilha, quando volto para o carro ele não dá ignição, ele não funciona. Isso virou piada na GM americana, né? Não tínhamos e-mail na época ainda, mas aquilo foi reproduzido xerograficamente e rodou todos os escritórios, o pessoal rindo daquele consumidor, até que bateu na mesa do presidente. O presidente falou: peraí, eu tenho um consumidor que é fiel, faz 10 anos que ele troca de carro todos os anos, e ele tem uma queixa, ele tem uma reclamação, tem que ser investigado. Mandou um engenheiro lá para a cidade, é uma cidadezinha próxima a Filadélfia, na Pensilvânia, né, para investigar. O engenheiro foi, jantou com a família, sortearam o sorvete, deu chocolate, foram à loja, o carro voltou na ida e na volta normal. Dia seguinte deu creme, mesma coisa, deu pêssego, a mesma coisa. Na quarta noite deu baunilha. Estacionou com a loja de conveniência, entrou, comprou, voltou. Não dava ignição. Não pode. Noite seguinte, olha, não sorteio, vamos no baunilha hoje. Baunilha, não funcionou. A outra noite, baunilha de novo. Não funcionou. Faz sorteio, chocolate, foi e funcionou. E assim foi durante 2 semanas. Sempre que dava baunilha, não funcionava. Aí vão investigar. E a conclusão que se chegou, havia uma peça na ignição, que ela hiperdilatava com alguns minutos de funcionamento, e se ligasse de imediato, antes que ela esfriasse, não dava ignição. Ela precisava dilatar negativamente, certo? O sorvete de baunilha estava no freezer, bem próximo à entrada da loja de conveniência. Então demorava menos, não dava tempo da peça esfriar. Havia um problema na ignição mesmo, provocada pelo sorvete de baunilha. Moral da história: com isso nasceu a injeção eletrônica. Com esse problema, a GM americana inventou a injeção eletrônica. E vem a frase célebre do presidente dizendo: sempre valorize uma reclamação, uma queixa de um consumidor, por mais absurda que ela seja, porque atrás de um sorvete de baunilha pode estar uma revolução tecnológica. Então, sempre valorize a informação do paciente, a queixa do paciente. Sobretudo, o paciente pós-Covid, que é um paciente muito mais exigente, um paciente muito mais questionador. Mas falando em revolução tecnológica, vem aí, o senhor já anunciou, a questão da telemedicina. O senhor, como defensor de médicos, quais as inquietudes que o senhor alimenta em relação à prática da telemedicina e o que vem por aí? Doutor Raul, a, a prática da telemedicina, ela tem que ser realizada através de plataformas confiáveis, né? O que a gente tem visto aí, e tem chegado muitas dúvidas de nossos associados, se pode fazer um prontuário médico à mão, depois digitalizar e desfazer daquele prontuário manuscrito, né? E o que a gente tem orientado é que aí, no caso, estaria se fazendo uma gambiarra, né? Porque A famosa telegambiarra, que não é telemedicina, né? isso, exatamente. O que a gente tem visto aí com gravações de celulares, né? Uma série de
utilizando uma série de meios aí que na realidade não é a telemedicina e não dá nenhuma garantia, nenhuma segurança nem para o paciente e nem para o médico na proteção desses dados. Tá? Então, o que a gente tem orientado é ir atrás de uma plataforma segura, tá? Que possa gravar a consulta, que possa haver troca de exames, informações, que são, a gente sabe que são informações sigilosas que não pode vazar. Então, tem que ter todo esse cuidado na manipulação e na troca de informações desses documentos. Isso nos preocupa muito também, porque a telemedicina ela potencializa a responsabilidade do médico. Eu sempre digo que se numa consulta presencial, onde você observa a forma como o paciente caminha, como ele senta, como ele gesticula, a forma como ele fala, você consegue analisar as microexpressões faciais do paciente, o jeito de ele piscar os olhos, os trejeitos dele, eventual cacoete, tique nervoso que ele tenha, entendeu? Você sente o cheiro do paciente, você apalpa, você ausculta, você mede os sinais vitais e mesmo assim a gente observa uma enormidade de erros de diagnóstico. Tanto isso é verdade que no último estudo que nós fizemos, em 2016, se eu não me engano, né, 28% dos processos e 11,8% das condenações eram decorrentes do erro de diagnóstico. E se você pode cometer erro de diagnóstico na consulta presencial, com todos esses recursos táteis, olfativos, visuais, né, e mais a tecnologia, imagine a distância, onde além de você não ter esses recursos todos, você ainda pode contar com o infortúnio de uma internet de péssima qualidade. E não adianta você ter feito um grande investimento na sua clínica, uma internet de última geração, equipamentos de última geração, né, hardware poderosíssimo, se o paciente na outra ponta está com um celular velho e com uma internet de péssima qualidade. Vai prejudicar tanto a imagem, quanto ao áudio, quanto a compreensão. Mas a sua responsabilidade ela é a mesma. Qualquer erro que você cometa ali, o juiz ou o seu colega no CRM vai te cobrar da mesma forma e vai te julgar com o mesmo peso na caneta. Ele não vai aliviar só porque era uma teleconsulta. Uma coisa que eu tenho orientado, evite a primeira consulta ser à distância. Aquele paciente crônico que vem todo mês à sua clínica, ou aquele paciente de pós-operatório, o paciente de retorno, faça à distância. Agora, esse paciente crônico de todo mês, intercale uma consulta presencial, uma distância. Às vezes o paciente mora no interior do estado, viaja centenas de quilômetros, pega ônibus cansativo, se expõe a grandes riscos para a via clínica. Então, intercale as consultas. Agora, o primeiro atendimento, aquele paciente que você não conhece, evite fazer uma consulta à distância, um teleatendimento. Faça sempre que possível presencial. Mas é um paciente de urgência, de emergência. Faça o atendimento emergencial à distância, mas agende a consulta presencial para a primeira oportunidade. Se possível, na manhã do dia seguinte, né? Esse é um atendimento. Essa é uma orientação. E uma coisa também, doutor Valdir, o senhor falou aí, a questão da telegambiarra, né? Tem médicos fazendo consulta à distância por ligação de vídeo do WhatsApp, pelo FaceTime, pelo Zoom, pelo Google Meet e outros aplicativos maravilhosos para ser usados para conversa. Até para uma teleinterconsulta pode ser, mas não para uma teleconsulta, para um teleatendimento, para uma teleorientação. Procure sempre uma plataforma segura que foi desenhada para a telemedicina, que ofereça protocolo de segurança com a criptografia ponta a ponta, que ofereça um tráfego de documentos, links, mídias, imagens, vídeos e que guarde a memória documental da sua consulta. Se você precisar daqui a 1 ano, 2, 3 ou 4, rever aquela consulta, aquele atendimento, para fazer uma defesa perante o CRM ou para fazer uma defesa judicial, você tem aquilo salvo em nuvem para você poder revisitar, reconsultar e resgatar aquelas imagens, aquela troca de informações que houve com o paciente. E, sobretudo, que propicie o envio de um termo de consentimento, o envio de uma prescrição médica, de uma requisição de exames, a recepção de fotografias, de vídeos, de laudos de exames, para que isso tudo fique acoplado já no prontuário eletrônico, para que você possa revisitar sempre que for necessário.
Então o conselho é, não faça a telegambiarra. Ou faça a telemedicina, ou continue no conservadorismo, na consulta presencial, na consulta conservadora, como sempre foi feito antes, né? Isso aí, doutor Raul. O que a gente tem observado é que o prontuário bem preenchido, né, seja através de uma plataforma segura, seja o manuscrito, até desmotiva muitos pacientes a entrar com ação contra o médico, né? Porque eu vejo ali que tem um termo de consentimento informado, porque são documentos que o advogado do paciente procura saber quando vai entrar com ação judicial ou vai processar no CRM. Então tá estando bem documentado, isso aí já é um fator impeditivo para essas ações. Tá? E para o próprio médico também é muito interessante que esteja tudo bem escrito, de forma legível, tá? Isso quando for o prontuário manual, né? Para que seja feita uma boa defesa, caso haja necessidade de defendê-lo perante órgãos judiciais ou extrajudiciais. Maravilha. Só para finalizar, então, toda atenção, todo cuidado. E uma coisa ainda em relação à telemedicina, que aí cabe à sociedade de especialidade, cabe aos sindicatos de médicos, cabe aos próprios conselhos regionais estabelecerem isso, embora a lei federal estabeleça que o valor da consulta à distância tem de ser igual ao valor da consulta presencial, não é isso que nós temos visto na prática das operadoras de plano de saúde. Eles estão querendo desvalorizar o valor da consulta pelo fato dela ser à distância. Os senhores têm que ser inflexíveis quanto a isso. Porque eu volto a dizer, o tempo dos senhores, se for presencial ou à distância, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, não interessa. O tempo tem o mesmo valor, certo? E a responsabilidade é a mesma, ou talvez até seja maior do que é numa consulta presencial. Então, não admitam jamais receber pela sua consulta à distância um valor menor do que receberiam pela consulta presencial. Procurem uma plataforma segura, uma plataforma que ofereça segurança, tanto para o paciente quanto para o médico. E, sobretudo, que tenha uma memória documental dessa consulta, desse atendimento realizado. Maravilha. Então, agradeço ao doutor Valdir pela parceria aqui, agradeço mais uma vez aos organizadores da Tecnovasc, sobretudo a Regional do Espírito Santo, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Um abraço sincero, carinhoso, afetuoso ao meu amigo Dr. Eliud pela organização do evento e obrigado a todos e a todas que nos ouviram com atenção e peço perdão sinceramente àqueles cujas expectativas, porventura, nós tenhamos frustrado. Forte abraço a todos, uma boa noite. Boa noite, doutor Raul. Boa noite a todos.